Bola Não Para está no ar para você que acompanha através do canal de São Paulo, na Vivo TV, canal 26 Fibra da Vivo, também pelo site do canal de São Paulo, canalsp.com.br e no meu canal no YouTube. Se inscreva lá, canal do Fred Júnior, toda semana, uma entrevista inédita falando de esporte para você. E com muito prazer, vamos para o outro lado do mundo, vamos ao Japão. Nosso contato com o Renato Leite, ele que é líbero da Seleção Paralímpica, a seleção que vai jogar agora os Jogos Paralímpicos em Tóquio, no Japão, né? Houve uma mudança de planos, né? A Olimpíada já foi realizada já em 2021, a Paralimpíada também em 2021, mas a gente na torcida para que o Brasil consiga um excelente resultado. Já foi assim em 2016, vem sendo assim, né? O Brasil Paralímpico com grandes resultados, e a gente espera mais uma vez, e estamos na torcida para que seja dessa maneira em Tóquio, no Japão. Então, nosso contato com o Renato. Renato, muito obrigado por atender aqui o A Bola Não Para. Tudo bem com você? E, Renato, como estão as coisas no Japão? Tudo jóia, graças a Deus, Fred. Aqui, a nossa preparação, estamos aclimatando, já estamos aqui há uma semana, né, na cidade de Hamamatsu, uma cidade bem bacana, bem brasileira, e está sendo fantástica, assim, a experiência. O povo bem acolhedor mesmo, está sendo bem legal para rumo ao nosso objetivo aí, que é o pódio olímpico. Claro, com certeza. E antes de a gente falar um pouquinho da seleção, tudo, Renato, eu gostaria que você contasse a sua história. A Bola Não Para é como se fosse uma biografia, sabe? Onde o atleta, o esportista, o profissional ligado ao esporte conta a sua trajetória. Renato, eu queria que você contasse um pouquinho, antes de chegar ao momento paralímpico, né? Você começou jogando futebol, é isso, né, Renato? Queria que você contasse um pouquinho da sua história, da sua caminhada. Você é de São Paulo, de onde você nasceu? Queria que você contasse pra gente, por favor. Isso, na verdade, eu sou de Diadema, né? Opa. E comecei a minha carreira assim como todo garoto, o sonho era ser jogador de futebol. E sempre, eu costumo dizer que o meu primeiro ídolo esportivo foi o Ayrton Senna, acompanhando as corridas Legal. do nosso ídolo esportivo Ayrton Senna, né? Eu nasci na década de 80 e via o meu pai ali acompanhando e via aquela determinação desde criança naquele cara que transbordava determinação, vontade de vencer, e comigo foi diferente. Tudo que eu faço eu sempre coloco a minha alma e com uma vontade de vencer tremenda. E o meu sonho era se tornar um atleta dentro das quatro linhas, só que era o futebol, né? A região que eu nasci ali saiu inclusive até alguns jogadores. E só que dentro do esporte, você sabe, viver como atleta no nosso país é muito difícil. Graças a Deus esse cenário a cada ano que passa está mudando, principalmente o movimento paralímpico, ele vem numa crescente e está mudando também isso, né? Mas precisa evoluir muito, porque o esporte ele ultrapassa a barreira, ele reabilita, ele te sociabiliza, sabe? Então, essa é uma das nossas lutas, uma das minhas lutas também, por isso que eu faço parte aí dessa militância também, os atletas pelo Brasil, faço parte do Conselho dos Atletas Paralímpicos também, entendeu? Então, essa é a nossa luta aí para que as novas gerações tenham um suporte melhor, né? E aí foi quando o esporte na minha vida sempre teve presente. Só que aí chegou uma hora, essa barreira de viver somente do esporte, né? As frustrações de às vezes você querer entrar num clube e não conseguir. Que posição você E jogava, aí, Renato? Desculpa cortar. Que posição você jogava, não, Renato? tá. Eu jogava de segundo volante ou quarto zagueiro. Pô, O legal. Durval gostava de me trazer para quarto zagueiro, que eu tinha uma saída de bola boa também. E na onde eu nasci, ali na região que eu nasci, tinha muito cara bom, do meio para frente, né? Então eu costumo dizer, em qualquer outra região que eu ia, eu sempre jogava do meio para frente. O pessoal me dava a 10 e a faixa. Mas na onde eu nasci, Você jogou para eu tinha que trás. jogar de zagueiro, eu tinha que É, jogar para trás, porque era muito cara fera ali no meio para frente. Tinha muito camisa 10. E entendi. aí foi isso, o Durval gostava que eu jogasse assim de quarto zagueiro, que eu tinha uma saída boa, eu chegava firme também, né, nos atacantes. Só que aí eu acabei, foi quando eu acabei começando a trabalhar cedo, porque o futebol não me dava o sustento, na verdade o esporte, né, e meu pai também não conseguia me bancar, e eu acabei trabalhando como empacotador. Eu sempre fui uma pessoa muito dinâmica e acabei arrumando um emprego, e aí prosperei muito nesse emprego. Foi bem na época, eu até costumo dizer essa historinha, economicamente falando, né? Hoje também que eu trabalho dentro do mercado financeiro, A gente e vai aí falar sobre você isso vê a também. evolução. É bacana.
Então foi bem naquela década lá de 90, 94, 95 que eu Mudança arrumei um emprego. Hum. Uma mudança do Cruzeiro para o Plano Real, né? E o meu salário mínimo era R$ 97,00 em 1996 e eu fazia R$ 250 por semana de caixinha. Eu trabalhava no mercado de alta Só. renda, então eu ganhava muito dinheiro com 14 anos, entendeu? Eu cheguei a ganhar salário muito mais que meu pai. Meu pai ficou até assustado. Ele foi até no mercado ver. Então a gente teve eu consegui prosperar assim de maneira muito boa com pequena idade. Então a minha maturação também foi muito à frente das crianças da minha idade ali, entendeu? Eu comecei a trabalhar com 14 anos, de 13 para 14. Então a minha maturidade ela veio assim de maneira Rápida, né? precoce, eu costumo dizer. Só que eu nunca abandonei, rápido, eu nunca abandonei o esporte. Eu jogava a Taça da NAP na época, que era forte, né, na década de 90 ainda aqui no Brasil, Que era da que é uma Jovem das Pan, coisas, que né, era que a gente organizada pela quer, Jovem Pan, era que era, organizada pela Jovem Pan, era onde eu trabalhei por isso, 18 anos, viu, Renato? Trabalhei por lá exatamente. 18 anos. Ah, é? É. Legal. E aí eu jogava os torneios intercolegiais e continuando, né, estudando e trabalhando. Aí eu acabei terminando o terceiro colegial e foi bem na época ali daquela transição de 17 para 18 anos. Eu tinha acabado de completar 18 anos. O treinador, que é o Papel, o Antônio Carlos, ele assumiu o São Caetano. E o São Caetano estava naquela ascensão nos anos 2000. E aí eu falei, pô, tá, aí eu acredito que novamente acendeu aquela chance, sabe? Ele montou um projeto em Diadema, nós treinávamos em 2 períodos, ele assumiu toda a base do São Caetano, então ele treinava lá os garotos, a gente, né, eu, o meu xará, o Renato, o João Paulo, o Adriano Maradona, o Rodrigo Digão, todo mundo, e a gente ia jogar contra o São Caetano, que já era o time que ia disputar a taça de São Paulo. 2001 e 2002, em São Caetano. E aí foi ali que eu peguei e acabei pedindo as contas do mercado, né? Eu já tinha saído pedir a conta do mercado e foquei novamente no esporte, treinando em 2 períodos lá dentro desse projeto com o Antônio Carlos, que foi o meu treinador também. E aí, numa dessas idas e vindas, novamente, naquela barreira de não ter um apoio financeiro, do meu pai, né? O dinheiro que estava na poupança ali acabando, vendo meu dinheiro ele acabando ali, eu falei, poxa, eu preciso fazer alguma coisa, que nós treinávamos das 8 às 10 da manhã, e das 10 da manhã até as 4:30 da tarde eu ficava sem fazer nada, e eu já tinha terminado o meu ensino médio, e ainda não tinha entrado numa faculdade, né, até então, porque eu estava focado nisso. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, o que eu posso fazer? Eu preciso empreender, sei lá, e naquela época, o pessoal empreendia muito em cima de uma moto, e foi uma coisa nova que chegou no Brasil hoje, né? A gente vê centenas e milhares de pessoas empreendendo ainda em cima de uma moto, né? Infelizmente, não ganhando um salário tão, assim, conseguindo empreender para ganhar o quanto deveria ser ganho ali, né? Para essa profissão, que é uma profissão extremamente difícil e que ajuda, né? Em todos os aspectos. E nos anos 2000 foi uma das profissões, assim, que chegou para revolucionar o nosso mercado. Não sei se você lembra, você deve se lembrar Sim. muito bem, porque era o office boy e aí virou o motoboy, Bota. né? Exatamente. Aí pessoas que já tinham uma visão, que tinham dinheiro, começaram a abrir empresas, inclusive um ex-atleta que abriu essa empresa que eu trabalhei, entendeu? Nessa Bag Boy, então eu tive uma empresa que era vinculada a essa Bag Boy. Eu era um prestador de serviço. Então, eu empreendi em cima de uma moto. Eu saía desse meu treino às 10 da manhã, tomava um banho, ligava o meu celular e ia fazer algumas entregas e conseguia sobreviver muito bem, porque motoboy naquela época ganhava muito bem. Era uma coisa nova. E aí foi isso. Nessa rotina aí durante 5 meses fazendo isso. Treinava, fazia algumas entregas, voltava para o treino. À noite trabalhava numa pizzaria também entregando pizza, sabe, lá na região de Moema ali. E essa rotina foi acontecendo e eu com aquele foco, e no ano de 2002 eu falei, pô, as coisas vão acontecer agora, né? A gente treinando, fazendo bons jogos lá no São Caetano, eu falei, e o professor o Antônio falou, não, a gente já tem uma meta aqui, o 8-2, a gente tem uma intenção já de levar lá pro Juvenil do São Caetano, e depois de um ano, pode ser que até no ano de 2002 a gente consiga profissionalizar todo mundo também. Ele estava com moral lá dentro do clube.
E aí, só que aí uma das coisas aconteceu, o imponderável aconteceu na minha vida, né? Que acho que foi veio assim para transformar e também para eu tomar um novo rumo, até para ajudar o movimento paralímpico. Então eu tenho isso tudo dentro de mim assim. Eu sou um apaixonado, um amante do movimento paralímpico, entendeu? Eu quero que a evolução sempre, porque eu vejo o esporte, aquilo que eu te falei, como uma ferramenta de inclusão, de reabilitação, porque eu fui reabilitado através do esporte, né? E eu vejo também o atleta, não só eu vejo o atleta olímpico, o atleta paralímpico, ainda mais uma ferramenta de inspiração por onde ele passa, né? Então, a minha história é basicamente essa dentro do esporte, Fred, Tá? que eu consegui vivenciar. Renato, é claro, não é para entrar em detalhes, nada assim, mas aí você teve um acidente de moto, e aí, a partir daí, o seu sonho de futebol se transformou para uma outra modalidade, mas desde o começo, logo após o acidente, você já sentia que poderia seguir no esporte? Como que veio para você esse momento, né? Porque é um momento de muitos questionamentos, eu tenho certeza disso, né? O porquê comigo, o que eu vou fazer, o que será Sim, a partir de agora? E aí você já canaliza tudo isso, todo esse questionamento, essa dor que você tem, né? Por um acidente. No esporte também, o esporte volta a te ajudar de uma outra maneira. É isso? Foi dessa maneira que aconteceu para você? Porque todos têm a sua história, né? E no seu caso foi dessa maneira, Renato? então, na verdade, assim, o Fred, quando eu sofri o acidente, eu fiquei muito preocupado e eu não desmaiei, eu não fiquei desacordado no acidente. Eu lembro de tudo, eu vi tudo, entendeu? Foi uma coisa assim que eu era na água espraiada, né? Eu fui fazer uma conversão, não tinha semáforo, e aí o carro estava encoberto, era uma D20, estava vindo, e na época que a água espraiada ali era 80 quilômetros por hora. Então, naquela época, nos anos 2000, não tinha muito radar, o pessoal andava bem rápido. E quando eu vi o carro, eu acabei desviando, porque a água espraiada, você conhece, são 5 faixas, né? Eu desviei dele e ele acabou desviando para o mesmo lado que eu. Então era uma coisa que era para acontecer até para eu mudar a história de outras pessoas também, entendeu? Com a minha própria história. Por isso que eu visito hospitais assim também. E naquela época, hoje a internet, a gente consegue levar informação para muita gente. E foi uma das coisas assim que foi o clique, entendeu? De eu poder absorver aquilo ali com tão pouca idade, né? Com 18 anos, perto para completar 19. E graças a Deus pela base familiar que eu tenho também, que eu consegui dar essa volta por cima. Mas o clique foi a informação, por isso que eu digo que a informação é de extrema importância. Foi dentro do hospital. Eu não conhecia, eu só tinha visto amputado um senhor que morava perto lá da onde eu nasci, que ele ficava no bar o dia todo, né? Que ele teve uma amputação por conta de diabetes e cadeirante que eu vi uma vez ou outra, só que eu era amputado. Eu falei, poxa, e agora? E ali na hora do acidente, eu falei, eu sempre tenho a expectativa do sucesso. Falei, pô, eu não quero perder a minha perna e preocupado, né, no hospital. E quando eu fui para a cirurgia, eu falava pro doutor, e meu pai chegou no hospital, eu falei, pai, não deixa eu amputar minha perna não, tal, porque eu vou conseguir me recuperar, vai colocar aquela gaiola, né? E daqui um tempo eu me recupero, eu vou voltar a jogar novamente e tal. E aí Deus foi tão bom comigo que ele eu não amputei a perna ali naquele momento, sabe? Porque aí eu acredito que o choque ia ser muito maior. Então as coisas foram me preparando, assim, os médicos eles tiveram assim reconstruir, né, novamente a minha perna, o meu pé que espatifou. Então eles fizeram toda a reconstrução, ficou perfeito lá, totalmente inchado, uma parte tinha afetado, né, a irrigação também, então não estava irrigando, estava necrosando uma parte do meu pé, mas eles deixaram ali. Então, quando eu acordei da cirurgia, a primeira coisa que eu perguntei pro meu pai, falei, pai, meu pé tá aí? Aí ele falou, tá, filho. Aí eu levantei, dei glória a Deus, né? Eu falei, poxa, então tá bom, eu vou tirar isso de letra, pai, vamos me recuperar, tal, e logo mais eu vou estar caminhando. E ali eu fui preparando, entendeu? E aí teve uma pessoa que ele já, um fisioterapeuta, que ele fazia pós-graduação em atividade física adaptada. E ele que começou a me mostrar o esporte paralímpico. Ele viu que eu era um atleta, né? Falou, Sim. pô, Renato, você tem todo o potencial, cara. Eu falei, meu, se eu perder minha perna, tá doido? Eu vou perder minha perna. Como é que eu vou jogar futebol, cara? Você tá maluco? E aí ele que me mostrou isso. Ele começou a falar de prótese, falar dos atletas. Aí ele me levou uma revista da Paralimpíada de Atenas que teve, né?
de Sydney, que foi em 2000, e Atlanta em 96. Ele me levou um vídeo cassete. Meu pai até levou o videocassete para o hospital para assistir essa fita, que aí eu vi lá alguns atletas paralímpicos, né? Que foi o vídeo de Atlanta, e ele me levou uma revista das Paralimpíadas de Sydney. E ali eu falei, poxa, se eu tô vendo cego correr, jogar futebol, eu vi uma porção de amputados correndo também, né? Os deficientes ali fazendo coisas extraordinárias, eu falei, se esses caras fazem, eu também posso fazer, com certeza. E aí dali a minha vida mudou, sabe? Eu já senti ali que a minha vida já começou a mudar, o meu pensamento começou a mudar em relação de talvez se eu perdesse a perna, e a gente tentou não amputar a perna, lutei por 25 dias, né? Só que a infecção estava subindo e os médicos, eles têm muito residente no hospital que eu estava, que é no Hospital do SUS, e aí eles ficam estudando a sua perna, aquilo tudo. E aí eu cheguei no médico do Dr. André, eu falei, Dr. André, poxa, eu acredito que é melhor o senhor amputar minha perna acima dessa fratura, porque eu não aguento mais ficar no hospital também, o senhor vai me aliviar, porque se essa infecção subir, entendeu? E aí meu pai foi lá, assinou, ele acabei amputando a perna acima da fratura, assim, né? Mais ou menos uns 15 centímetros abaixo do meu joelho, e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, assim, que aí em 3 dias eu já estava em casa e a minha recuperação foi muito boa. E aí eu entrei de cabeça dentro do esporte paralímpico. Que legal. Entendeu? Aí por isso que eu digo que eu me reabilitei dentro do esporte. Que legal. E a gente está acompanhando essa história do Renato Leite, que é uma bonita história. A gente vai, e passa rápido o tempo, infelizmente. Quando a conversa é boa, rapidinho, vai voando. A gente vai para o intervalo e já voltamos com o segundo bloco para conversar mais com o Renato Leite aqui no programa A Bola Não Para.